Tema de hoje, cuidando das emoções, esta série que nós estamos recebendo do Senhor. Hoje, dificuldade em perdoar. Tem a ver com alguém isso aqui? Não precisa ficar com vergonha, não. Eu fiquei 15 anos, 17 anos, para entender o que era perdão de verdade. Então, não fique com vergonha. Tem a ver com alguém? Dificuldade em perdoar? Muito bem, nós vamos identificar melhor isto aqui. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, diz assim a palavra. Porque uma condição, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Uau! Quer dizer que tem implicações. Quando eu perdoo, o Senhor me perdoa. Quando eu não perdoo, o Senhor não me perdoa. Deu ruim. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, Deus eterno e todo-poderoso, Rei de glória, graça, poder, aqui nós estamos, Senhor, para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja, Pai. E neste momento, Senhor, nós abrimos o nosso coração, como nós aprendemos quinta-feira. Nós não vamos nos fechar, nós vamos nos abrir, Senhor. Nós vamos falar, nós vamos receber com fé, nós vamos confessar, nós vamos entregar o que precisar ser entregue. Nós vamos refletir, Jesus. Nós vamos sim nos expor diante do Teu Espírito para sermos tratados por Ti. Agora, Jesus, levamos cativos os nossos pensamentos em obediência a Cristo. Nos colocamos aqui, Senhor, totalmente em paz, para sermos guiados aos pastos verdejantes, às águas mansas, tranquilas de descanso, para a nossa alma. Que nós saiamos daqui, Senhor, melhores pessoas do que nós chegamos aqui sendo. E que nós vejamos o resultado desta mensagem pregada, explanada, já, hoje mesmo, na vida de todos nós e das nossas famílias. E os que oram comigo e creem, digam amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Cadê o Tiago? Sumiu. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos em Cristo, quem é meu irmão em Cristo aqui, minha irmã? Somos da mesma família? Sim, diga, eu sou da sua família, bispo. Ok, que bom, eu sou da sua família também. Glória a Deus, então nós vamos tratar de um assunto muito familiar a todos nós, né? Dando sequência ao cuidado das emoções, Deus está nos falando desde quinta-feira, próxima passada, sobre emoções feridas. Quem estava aqui quinta-feira? Ok. E nós estudamos sobre as consequências de guardar memórias feridas, lembranças que doem, né? Que doem o peito, que dão falta de ar, palpitação, taquicardia, entre outras coisas que as memórias feridas, as feridas da alma, das emoções acarretam, chegando até a trazer consequências como doenças físicas e doenças mentais. E Deus nos ensinou aqui, na quinta-feira, o primeiro passo para a cura das emoções feridas, das memórias feridas. Quem se lembra? Qual era o primeiro passo? Abrir Diga, o primeiro passo para eu ser curado das minhas emoções é abrir o meu coração. O que é isso, bispo? É pôr para fora. Então, nós temos que falar daquilo que nos adoece a alma. Nós temos que contar para um confidente idôneo, logicamente, cristão, da graça de Deus, sobre o que nós passamos, né? Aquilo que marcou negativamente a nossa vida. Nós temos que falar para Deus, nós temos que contar tudo para esse amigo fiel e verdadeiro, que é Jesus Cristo, amigo fiel que não nos julgará, que não nos condenará, porque Ele nos ama incondicionalmente. Amém? Então, olha que lindo, vou colocar aqui uma frase muito usada pelos terapeutas cristãos, tá? Quando a boca cala, quando você guarda a dor, o corpo fala. E fala com doenças, com mal-estar, com sintomas estranhos.
quando a boca fala, quer dizer, quando você consegue abrir o coração e pôr para fora e falar da sua dor do passado, ou distante, ou não tão distante assim, quando a boca fala, o corpo sara. Então, você já sabe aqui, o primeiro passo para a cura é abrir o coração e deixar a boca falar do que está lá no coração. E se o coração está cheio de dor, de mágoa, de rancor, você tem que encontrar uma pessoa de Deus em que você vai poder falar tudo isso e a pessoa vai simplesmente ouvir, simplesmente te acolher naquela abertura de coração, vai te ajudar sendo um bom ouvinte, um ouvinte que não vai julgar, que não vai acusar, que não vai condenar, que não vai falar nada. No máximo vai fazer uma oração dizendo, glória a Deus por esse passo que o meu irmão, a minha irmã deu em abrir o coração. Ponto. Amém até aqui? Muito bem. A verdade, amados, é que quando nós falamos sobre os dramas que nós temos ainda na alma, que nos marcaram a alma, nós damos um passo enorme. Eu queria que você entendesse que falar é um passo enorme na direção da cura emocional e, consequentemente, da cura física. Porque as doenças que são consequência da cura emocional, uma vez que você cura o coração, aquilo lá naturalmente também produz cura física. Mas hoje nós vamos dar o segundo e decisivo passo para sairmos do estado de enfermidade, seja mental, seja emocional, seja física. Quem quer dar comigo o segundo passo? Alguém de quinta para cá abriu o coração com alguém? Se você fez isso, fez bem. Se você ainda não fez, você precisa fazer isso, tá? Então assim, eu não tenho eu não consigo com o meu cônjuge, eu não consigo com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, enfim, com uma pessoa conhecida. Procure alguém que não tenha um laço, né, familiar, que não vai inibir você, e abra o seu coração. Diga, eu só gostaria de falar, você pode me ouvir? Aqui dentro da igreja nós temos pessoas maravilhosas, conselheiros ou não, ouvintes bons, né? Procure um bispo, um pastor, uma pastora, alguém que você confie e fale, marque ali um momento para você falar, se livrar desse negócio que está ali machucando o seu peito, o seu pensamento e trazendo consequências para o seu corpo, ok? Então, vamos dar o segundo passo hoje. Coloca para mim os dois passos. Abrir o coração, nós tratamos disso quinta-feira e hoje nós vamos tratar de liberar aqueles que nos feriram. Diga, liberar aqueles que me feriram. De novo, liberar aqueles que me feriram. Quem aqui foi ferido por alguém já? Uau! O que nós vamos fazer com essas pessoas? Liberar, tá? Você vai entender o que é isso. Então, é muito comum, não é normal, mas é comum desconsiderar mentalmente uma ferida, pensando assim que não foi um problema de tanta importância, não é? A gente, às vezes, pega uma coisa que nos fizeram e a gente não dá a devida consideração para aquilo. Aconteceu, é verdade e tal, mas se a gente ficar pensando que aquilo lá não foi um problema com tanta importância assim, nós acabamos por ver uma coisa chamada ressentimento crescer. Então, se você não resolve uma questão de uma ferida, de alguém que te feriu, cresce uma outra coisa, chamada ressentimento. Então, eu descobri isso, na verdade, que muita gente acha que já perdoou, quando, na verdade, ainda guarda mágoa. Deixa eu fazer aqui uma pausa. Eu vou pedir que todos os oficiais venham ouvir esse culto. Não sei onde estão, se estão trabalhando, se estão no auditório, todos. Que venham para cá agora. Agora não tem trabalho para fazer. Só quem está dando aula para as crianças. Não tem mais nada para fazer. O som está ótimo. Ok? Todos os oficiais que estão aqui hoje, domingo, têm que sentar e ouvir essa palavra. Porque há muita gente doente, independentemente da função ou do chamado ministerial. E nós podemos identificar isso, ok? Então, eu tenho descoberto muita gente que pensa que já perdoou, quando, na verdade,
ainda guarda mágoa. Mas talvez não tenha consciência disso, né? Como eu sei se eu guardo mágoa? Hoje eu vou dar aqui muitas dicas para você entender o que se passa com você, né? Então, por exemplo, a raiva é um sinal de mágoa. A raiva é um sinal também de medo. A raiva é um sinal de frustração. E a raiva é um sinal de falta de disposição para perdoar. Então, pessoas que têm acessos de raiva são pessoas magoadas, são pessoas que têm algum tipo de medo, são pessoas frustradas, que têm alguma frustração, e são pessoas que têm muita dificuldade em perdoar. Até aqui tudo bem? Ok. A falta de disposição para perdoar, ela vai minando traiçoeiramente, porque às vezes a pessoa não tem consciência, a vida dela, a vida da pessoa. E se transforma em amargura. Então ouça, a mágoa, ela vai perdurando, se ela não for eliminada, e ela se transforma automaticamente para todas as pessoas. Ela se transforma em amargura. E a amargura tem o poder de contaminação. A amargura contamina muita gente, além de contaminar corpo, alma e espírito. Por favor, veja o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Então, como é que uma pessoa pode se separar da graça de Deus? Quando há raiz de amargura. Então, tem muita gente, às vezes, vivendo na igreja, ouvindo sobre a graça de Deus, mas está separada da graça de Deus. Não é perder salvação, nada disso. Está separada da manifestação ou das manifestações graciosas de Deus. Por quê? Porque há raiz de amargura contaminando. E quando a raiz de amargura contamina, às vezes essa contaminação, ouça porque isso é muito importante, passa de geração para geração. Há famílias todas contaminadas com raiz de amargura, com perturbação. Existem famílias muito perturbadas. Estados de pessoas que estão contaminadas, né? E você sabe, muitas vezes, a raiz de amargura é tão grande que o pai contaminou o filho contaminou o neto contaminou o bisneto, e são famílias amarguradas, são famílias que não conseguem ser felizes. Uma mãe amargurada, ela inferniza uma família e passa para as gerações seguintes. Então é importante todo mundo olhar para si. Não passe para os seus filhos nenhuma contaminação de amargura, porque isso adoece. Adoece desde a criança, na mais tenra idade, física, emocional e espiritualmente. Vai adoecer a família dela quando ela tiver uma família. Então, a minha pergunta nesse momento é: será que você precisa perdoar alguém? Será que você acha que perdoou aquela pessoa, mas só está deixando para lá e pensa que perdoou? Você precisa olhar para dentro de si. Então nós vamos identificar se alguém aqui precisa perdoar. Porque de repente eu acho que eu perdoei. Mas eu posso estar ali ainda com aquela mágoa. E aquela mágoa perdurando, inconscientemente, vai me tornar uma pessoa amarga. E essa amargura vai criando raízes. E essas raízes contaminam as pessoas à minha volta. E me contamina por inteira. Então, eu vou fazer algumas perguntas, você responda só para você, mentalmente, ok? Mas aí ajuda você a ver se você está nessa condição, né? Número 1. Quantas vezes você pensa na situação que aconteceu ou na pessoa que lhe feriu? Quantas vezes você pensa?
por mês, por exemplo? Mais do que uma? Você pensa semanalmente? Todos os dias? Número 2. Como você acha que as pessoas o tratam? Isso é muito importante. Você acha que as pessoas tratam você bem? Ou você acha que todo mundo implica com você? Todo mundo pega no meu pé. Isso é outro sinal. 3. Se você visse essa pessoa que lhe feriu, que causou dano à sua vida, prosperar, como você se sentiria com isso? O que passa no seu coração se você visse essa pessoa que prejudicou você, aniquilou alguma coisa sua? Se ela prosperasse, como você se sentiria? Número 4. Quantos amigos íntimos você tem? Quantos? Íntimos. Você fez uma conta aí? Quem são eles? Dê nome. Pense. Quem são seus amigos íntimos? Número 5. Quem você acha que é culpado pelo problema que você está enfrentando atualmente? Se você está enfrentando um drama, um problema hoje, quem você pensa ser o culpado dessa situação? 6. Como você se sente quando você fala dessa pessoa que lhe causou danos? Como você se sente quando você fala da situação em questão? 7. Há alguma coisa que lhe aconteceu que ainda não houve uma solução? Tem algum fato na sua vida, alguma coisa que ocorreu que ainda está sem solução? O quê? 8. Você consegue confiar em alguém? Em quem? Dê nome. Você consegue confiar em alguém? Em quem você confia? E número 9, última. Como você expressa os seus sentimentos? Falando, chorando, gritando, berrando, gesticulando, pisando duro, desaparecendo. Como é que você expressa os seus sentimentos? Então, por essas 9 perguntas, você começa a entender um pouco do que se passa dentro de você com relação a um fato ocorrido ou alguém que lhe lesou, alguém que lhe feriu. E também como você se vê e como você é visto pelas pessoas. Será que você está tão amargo que você não consegue contar amigos íntimos? Será que você está tão magoado e essa mágoa já virou amargura? Que você não tem em quem confiar, você não confia em ninguém mais? Pense nestas coisas. Depois desta introdução, vamos lá. Ponto número 1. Consequências da falta de perdão. É importante a gente entender o que vai acontecer se eu não perdoar, se eu guardar mágoa, tá? Eu sei que muitos falam, eu já ouvi isso tantas vezes. Eu também, só que eu falo para vocês que eu demorei 17 anos para entender o que era o perdão e liberá-lo. E faz um bem enorme quando a gente entende e libera pessoas, tá bem? Então, vamos lá. Consequências da falta de perdão. Número 1, dificulta passar tempo com Deus. Então, comece a pensar que às vezes existem alguns sintomas na sua vida espiritual e você não sabe por quê, que você não consegue orar muito tempo, você não consegue orar diariamente, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue se fixar no culto, você não consegue prestar muita atenção, enfim. Essa dificuldade em passar tempo com Deus pode ser, não estou afirmando que é, mas pode ser o quê? Consequência da falta de perdão. Número 2. Mantenha os pecados do passado e do presente, o que afetará os relacionamentos futuros. Lógico, se eu não perdoo, eu não sou perdoada por Deus. Então, os meus pecados todos estão mantidos, não tem perdão, não foram perdoados. Não estou falando do pecado que o Espírito lava, regenera para a salvação. Estou falando dos pecados que impedem a minha comunhão, que impedem a minha vida de ver a glória de Deus no dia a dia. Então, mantenha esses pecados já que cometidos e os do presente, né?
completamente sem perdão, porque eu não perdoei, então eu também não fui perdoada. E isso vai afetar o quê? Relacionamentos futuros. Então as pessoas dizem assim, não dá certo, todas as pessoas pregam peça em mim, tal. Isso já é consequência de mágoas que estão abrigadas no coração, consequência de falta de perdão. Número 3, vamos lá. Traz mais dor emocional e doenças físicas. Então, não perdoar vai doer cada vez mais, vai ter um mal-estar maior e ainda vai gerar doenças físicas. Número 4, não perdoar afasta o crente do corpo de Cristo. A pessoa não tem prazer na comunhão. Ela tem poucas pessoas à sua volta. Ela não tem vontade de estar nos lugares. Não está em comunhão com os santos. De vir aos cultos. Vem arrastado. Qualquer coisa muito pesada na obra de Deus. Por quê? Isso já é consequência da falta de perdão. Número 5. Falta de perdão mina as forças, tira a paz e a alegria de viver. Lógico, pessoas magoadas, muito tempo, sem perdoar, tem amargura, e amargura é o contrário o quê? De paz e alegria de viver, tá? Número 6, falta de perdão traz tormento e acusação do diabo. São pessoas perturbadas, são pessoas que vivem acusadas de alguma coisa, né? Ela se condena, ela se culpa. Na verdade, é o inimigo, através da sua carne, que faz isso. Número 7, bloqueia todas as áreas da vida. Então, você que é dificinho de perdoar, eu demoro 1 ano para perdoar. 1 ano, as áreas estão todas bloqueadas, tá? Então, se você não entender espiritualmente, você vai ter que entender emocionalmente e materialmente. A vida não anda como deveria. Não, até que eu tenho umas bençãozinhas, bispa, pura misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Agora, desfrutar da plenitude não vai mesmo. Por quê? Porque não está obedecendo um princípio, um mandamento de Deus, ok? E número 8, gera amargura. Então, não perdoar gera amargura. Vamos falar um pouquinho no item 2 sobre amargura. Será que eu sou uma pessoa amargurada? Aleluia. Alguém não se identifica como amargurada. Glória a Deus por isso. Mas será? Então vamos entender melhor a amargura. A amargura é consequência da falta de perdão. Bispo, existe amargura por outra coisa? Não. Existe tristeza, existe frustração, são outros sentimentos. A amargura sempre é por falta de perdão. A Bíblia diz, né, que aquele que não perdoa, que guarda mágoa, faz com que uma raiz de amargura se desenvolva na vida, o que traz tormento e contamina tudo, a vida e todas as pessoas que estão em volta. Então, a amargura é consequência da falta de perdão. E o que é amargura? Vamos entender. Amargura é uma forte animosidade. Quem sabe o que é animosidade? Vem de que palavra? Ânimo. Animosidade. É uma forte animosidade. É um fight. É um raspar. É um... Estão entendendo? É o quê? Uma implicância. É uma coisa ruim. É uma coisa entre as pessoas que não é boa. É sempre áspero. É sempre pesado. Então, amargura é uma forte animosidade marcada por ressentimento angustiado ou desdém. Então, a pessoa amargurada, ou ela fala daquilo, ou ela desdenha aquilo, faz que não existe, ignora. Os irmãos estão entendendo? Ok? Então vamos lá. E quais são os frutos da amargura? Frutos da amargura são raiva. A pessoa tem acessos de raiva. Ou durante o dia, ou durante a semana, dá aquele esquentou, tá? Então isso já é consequência da amargura. Ira, a pessoa vive irada com tudo. Difamação, vive falando mal desse, falando mal daquele, falando mal do outro, falando mal daquele, porque botando transferência de culpa, tá? Malignidade,
e ódio. Aí já é o fruto da amargura. A amargura de um indivíduo se origina na ausência de perdão em relação à pessoa de sua vida que lhe feriu, ou a pessoas de sua vida que lhe feriram. Então, estado de amargura, e nós vamos ver mais detalhes aqui, sempre é por falta de perdoar alguém, tá? Que passou na nossa vida ou ainda está na nossa vida. As mágoas mais profundas são provocadas por aqueles de quem somos mais íntimos. Então, quais as mágoas que marcam mais, são mais perigosas e tendenciosas de virarem amargura? Aquelas provocadas por situações com as pessoas mais íntimas. Quinta-feira eu vou falar sobre a relação de falta de perdão para pais, tá? Pai e mãe. E também com relação a marido e mulher. São as mágoas que doem mais, tá? As questões entre pais e filhos e as questões entre marido e mulher. Então, a amargura, ela começa a infeccionar todo o sistema. Nós somos um sistema. Que sistema? Corpo, alma e espírito. Então, a minha amargura, ela infecta, ela infecciona, ela é ácida. E ela começa a contaminar tudo. A minha alma, o meu espírito e o meu corpo. Como? Então, vamos lá. A mágoa, ela transparece já na conversa da pessoa. Se você for um pouquinho sensível e perspicaz, você percebe numa conversa que a pessoa tem mágoa no seu coração. E a mágoa, ela é vista também nas ações das pessoas e ela é revelada nas atitudes dela. Então, se você observar o que a pessoa fala, como ela age, tá? Quais são as suas atitudes, você vai perceber se ali há amargura, se ali há mágoa ou se já virou amargura. Além de provocar o enfraquecimento da saúde física. São pessoas que ao longo da vida, guardando mágoa, que se transforma em amargura, vão ter algum tipo de enfermidade, tá? O físico vai acabar sofrendo. Então, a amargura não apenas contamina o corpo da pessoa, mas também fere os outros. Então, a amargura é tão ácida, ela é tão grave, ela é tão chamada de atenção, né, que ninguém se aparte da graça de Deus, não haja raiz de amargura. Então, veja, a Bíblia fala para não deixar a amargura, né, passar para frente. A amargura é falta de perdão. Então, ela fere a pessoa e ela fere os outros também. A pessoa amargurada, ela exclui o ofensor da sua vida e se torna crítica. O que significa isso? A pessoa amargurada, ela tira aquela pessoa da vida dela. Ela não resolve o problema, mas ela ignora aquela pessoa. Ela tira. Aquilo lá não existe. Aquela pessoa não existe. Eu não quero saber. E ela se torna uma pessoa crítica. Ela começa a criticar tudo e todos. É aquela pessoa que não concorda com nada, não concorda com ninguém, sempre tem um senão, sempre tem um porém. Está todo mundo concordando, a pessoa diz, mas e se? Mas espera aí, não acho que é essa pessoa que é muito crítica, tá? De tudo, sem razão nenhuma, essa pessoa demonstra que ela já está infectada por raiz de amargura. Quem está entendendo até aqui? Ok. Esse assunto está interessante para você? Porque eu procurei ver outros aspectos da questão da falta de perdão para nós sermos curados. Para não vir aqui jogar uma conversinha que a gente já ouviu, vai todo mundo para casa e continua doente da sua alma, com atitudes que não se atura mais. Eu estou aqui desde o encontro de mulheres falando, eu não admito mais pessoas com Bíblia na mão e cheia de mazelas na sua alma, sangrando por dentro. E entra nessa questão também os amargos. Amargos dentro de uma igreja amarga todo mundo, faz todo mundo ficar ácido. E nós vamos dar um basta nisso. Porque Deus está falando que isso não veio por acaso. Ninguém nasce amargo. A pessoa fica amarga, ela se torna amarga. Por quê? Porque ela tem uma mágoa que está perdurando muito tempo. E por que ela está perdurando? Porque não houve perdão, tá? Então, ponto 3, vamos lá.
os aspectos da falta de perdão. Tem 3 aspectos da falta de perdão, pode colocar. Aspecto espiritual, aspecto emocional e aspecto físico, tá? O espiritual é que a pessoa amarga, ela perde a capacidade de amar a Deus. Então, o que ela faz para Deus é para cumprir tabela. O que ela faz para Deus é de qualquer jeito. O que ela faz para Deus é porque não tem jeito de não fazer, tá? Só que Deus nos manda perdoar uns aos outros. Então, quando nós não perdoamos, nós estamos pondo a nossa vontade acima da vontade de Deus, não é? Nós estamos amando mais a nós do que a Deus. Quer dizer, Deus fala para perdoar, eu não perdoo, a minha vontade está acima da de Deus. Então, eu me amo mais do que eu amo a Deus, eu me obedeço mais do que eu obedeço a Deus, tá? Esse é o aspecto espiritual. O aspecto emocional, a pessoa se concentra tanto em que lhe feriu, em quem lhe provocou a dor. Olha isto, que inconscientemente ela passa a ser exatamente como essa pessoa de quem ela guarda rancor. Este é um dado científico, tá? Toda pessoa que guarda rancor de alguém e isso se arrasta, emocionalmente ela passa a ser muito parecida com aquela pessoa. Ela passa a ter atitudes muito parecidas daquela pessoa que lhe magoou, que lhe causou dor e sofrimento, tá? E o aspecto físico, terceiro, é que a falta de perdão desencadeia doenças. Quem quer saber quais são as principais? A principal doença causada pela falta de perdão: colite ulcerativa. Segundo, pressão alta. Terceiro, atividade excessiva das glândulas hipófise, suprarrenal e tireoide. Por causa da raiva e da amargura lá dentro, todo o sistema nervoso começa a ser alterado. E aí o sistema nervoso alterado vai gerar uma loucura em todos os outros sistemas, em todos os outros quadros digestório, respiratório, tá bem? Circulatório, os irmãos estão entendendo? E aí, onde estiver ali mais fragilizado, a coisa vai pegar. Ali vai começar alguma acidez. E você sabe que a acidez provoca câncer. Então, só para a gente abrir um pouquinho esse leque, tá? Número 4. Características da pessoa amarga. Porque quando eu falei aqui, será que a gente perdoou? Ah, perdoei. Será que a gente é amargo? Eu não sou amarga. Agora a mensagem vai indo, a gente vai, né? E assim, a gente começa a ver que as coisas não são muito lógicas como nós imaginávamos, elas são mais profundas. Então, eu quero lhe mostrar características da pessoa amarga. E olha, não precisa ter todas elas, tá? 1, 2, 3 já mostra que a pessoa é amarga. Então, vamos lá. Se importa pouco com os outros, é muito melindrosa, é muito possessiva e tem poucos amigos, é ingrata, faz críticas ácidas. Para aí. Você conhece alguém assim? Então, assim, o que é isso aqui, bispo? O que nós estamos vendo agora? Características de uma pessoa amarga. Eu estou falando de alguém que guardou mágoa há muito tempo, não perdoou e hoje tem raiz de amargura. E a sua vida é assim. O resultado, tá? Se importa pouco com os outros, é melindrosa. Ai, não me toque, não pode falar nada, não pode fazer uma crítica. É muito possessiva e tem poucos amigos. Amigos, não estou falando de conhecidos, tá? Você pegar a rede social, tenho 15 mil seguidores. Não estou falando disso. Amigo, tá? É ingrata, faz críticas ácidas. Que mais? Vamos lá. Guarda rancor e acha difícil perdoar. Então, são pessoas que já estão com raiz de amargura, quem acha dificuldade em perdoar. Tem sentimento de rejeição. A pessoa é orgulhosa, se rebela contra autoridades. Uau! Aqui eu coloco um monte que eu conheci.
e conheço. Todo tipo de autoridade, inclusive as eclesiásticas. Sempre vai ter um confronto. Essa pessoa tem amargura, raiz de amargura, é amargurada, não perdoa. Se rebela contra autoridades, é revoltada com tudo e com todos. Tudo. Vai da política à obra de Deus. Passando por todas as áreas, tá? O que mais? Vamos ver mais. O que nós estamos vendo? Características de uma pessoa, o quê? Amargurada, que não perdoa. Tem sintomas de depressão, que pode ser de fato e levar a uma depressão. Não, nem toda depressão é falta de perdão, mas a falta de perdão leva a sintomas de depressão. Tem ansiedade, tem baixa autoestima, precisa toda hora estar se autopromovendo, batendo o pé, gritando, mandando, sabe, usando, às vezes, um poder que tenha, ou, enfim, um título. Faz comentários sarcásticos constantes. Você conhece pessoas sarcásticas? Sabe aquela pessoa que tira sarro na cara do outro? Isso que é sarcástico. Toda hora está fazendo uma piada ácida. Tem que ver o que está por trás, tá? Não é à toa isso tudo. E sente culpa e vergonha. Só que às vezes ninguém sabe, porque a pessoa não fala que ela sente culpa e vergonha, mas são sentimentos que estão dentro dela, tá? A gente tem mais algumas características. Tem comportamentos semelhantes à pessoa que causou a dor, já falei sobre isso, tá? É hipersensível, isso não é bom, tá? Essa hipersensibilidade é carne. Tem sentimento de frustração, alguma coisa não deu certo na vida, sei lá, e a pessoa é frustrada, e ela não admite isso. Sente raiva só de pensar na pessoa que lhe causou dano, já se altera só de falar, só de pensar. E nos bastidores, fala dos seus ressentimentos para quem lhe dá ouvidos. Então, não é aquela pessoa que abre o coração, não. Ela fica falando que tal pessoa me feriu, tal pessoa me machucou. Lá em 1900 e não sei quanto, aquela pessoa falou uma palavra assim que eu não gostei, só que não resolveu nada. Fica só despejando nos outros, ok? Tem mais ainda características de um amargurado, vamos lá. Fala mal da pessoa que causou a dor, tem sentimentos de vingança, é sempre do contra, torce para que as coisas que não concorda deem errado. Você conhece gente que torce ao contrário? Normalmente não quer a ajuda de ninguém. A pessoa ainda se acha autossuficiente. Amém até aqui? Por isso aqui você já pode ver que a amargura é uma semente venenosa. E ela enraiza. Ela é destrutiva para todos. E qual é o antídoto, bispa? O antídoto é perdoar aqueles que causaram dor. Porque, amados, se isso não acontecer, o efeito tóxico da falta de perdão contaminará toda a vida e criará raízes de destruição e destruição por onde essa pessoa andar. Então, conselho de Deus para você nesta manhã, livre-se imediatamente da mágoa por meio do perdão. Diga que você recebe essa palavra. Muito bem. Ponto 4. O que é o perdão? Então, eu vou lhe mostrar para você entender e nós vamos ler todos juntos. Pode colocar, eu vou contar 1, 2, 3, você vai ler comigo. 1, 2, 3. O perdão não é um sentimento, é uma ação. Não se trata de esperar um sentimento para agir, mas de uma atitude que decidimos tomar. Quando perdoamos, precisamos deixar o acontecimento no passado. Não estamos fingindo que esquecemos, mas estamos deixando que o perdão extraia o espinho da ferida. Quem entendeu? Amém? Então isso aqui deixa ali, fotografa. Perdão não é um sentimento. Eu sinto que eu não estou preparado para perdoar. Para. Não tem nada a ver com sentir ou deixar de sentir. Perdoar é uma ação, é uma atitude. Ou eu perdoo ou eu não perdoo. Eu não tenho que estar preparada para perdoar. Na carne eu nunca vou estar preparada para perdoar. Então isso aqui é uma atitude, ok? A pessoa ferida, ela precisa descobrir que o perdão é praticável
e evita a destruição produzida pelo ressentimento. Então, você vai ser destruído se você não perdoar. De alguma forma você está se destruindo, tá? Então, se você continuar com ressentimentos, você vai piorar. Só há um caminho para curar as feridas do coração. Chama-se perdão. Diga, perdão. Diga, o perdão cura qualquer ferida do coração. Olha, mesmo que as pessoas que lhe... Amém, glória a Deus, glória a Deus. E mesmo que as pessoas que lhe feriram não mereçam perdão. Porque as pessoas que fizeram algumas coisas para mim e para você, foi injustiça, foi erro, foi pecado, foi grave, foi dolo, foi crueldade, foi tudo de ruim. Então, a pessoa não merece perdão. Esta é a primeira coisa que nós pensamos. Só que eu e você também não merecíamos salvação, perdão dos nossos pecados e vida eterna. Então, a questão aqui não é merecimento, a questão aqui é graça. Amém? Então, mesmo que as pessoas que lhe feriram não mereçam perdão, perdoe-as, porque será para o seu próprio bem. Amém? Então, eu estou tratando disso, igreja, com muita seriedade, com temor, com tremor, porque eu sei quantas pessoas morreram de câncer porque não conseguiram perdoar. A pessoa começa a somatizar a doença. Ele me traiu, ele me roubou, ele me fez mal, ele me tirou, não podia, eu amei, eu dei o melhor de mim, eu fui sincera, eu fui verdadeira. Há pessoas que morrem. Sabe quantas pessoas se suicidam? Estatísticas dizem que mais de 1 milhão de pessoas se suicidam anualmente no mundo. Mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas que não seguraram a onda. Por quê? Porque estão debaixo de uma pressão tremenda, de angústia, de amargura. Mais de 1 milhão de pessoas feridas, que se machucaram, que não perdoaram, que se suicidaram. Romanos 12, versículo 17 diz: não tomeis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, coloca para nós lermos todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Se eu não perdoar, eu estou vingando a mim mesmo. É contra mim que vem o mal. Então, se você não perdoa, o Senhor diz, não vingue ninguém. Você está vingando a você. E isso daqui, sabe, é contra você. Vai vir um mal contra a sua vida. O Senhor disse, mas dai lugar à ira. Ou seja, se você tiver que gritar, dá um grito. Mas está escrito o quê? A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amado, isso é verdade, viu? É Deus quem retribui. É Deus quem vinga. Não queira retribuir, porque é Ele quem vai fazer, se Ele ainda não fez. Então, libere essa pessoa. Deixe esse fato no passado. E o seu passado está no mar do esquecimento já. Ame-se. Queira-se bem. Porque senão, piora. E Deus disse, eu sou a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Meus irmãos, vamos deixar Deus retribuir, porque Ele é quem sabe retribuir, nós não sabemos. Amada, libere quem lhe feriu. Deus sabe a hora, o momento exato da retribuição. E quando Deus vinga, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não deseje retribuir o mal com o mal. Isso não é posição cristã. A hora chega. Semeou, colheu. Salmo 56, 8 diz, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Pense. Você acha que Deus não vê cada lágrima que nós vertemos? Ou pensa você que a pessoa que lhe feriu, aquela pessoa que humilha o outro, que pisa, massacra, você pensa que está tudo bem com ela? Não está. Tem vingança de Deus, tem retribuição de Deus. Deus recolheu cada uma das minhas lágrimas. Deus recolheu cada uma das suas lágrimas. Deus viu os meus dramas que eu passei, os dramas que você passou.
Cada lágrima que você verteu, quando você foi abusado, quando você sofreu injustiça, quando foi rejeitado, quando foi roubado, quando foi traído, quando apanhou. Deus é o Deus da vingança e Ele diz, eu retribuirei. Você não tem que aceitar essas feridas nas suas emoções, nos seus sentimentos. Você tem que se livrar disso. Jesus foi ferido na cabeça, no rosto, nas costas, nas mãos, nos pés, no lado. Jesus foi traído, Ele foi rejeitado, Ele foi abusado, Ele foi odiado, Ele foi injustiçado, Ele foi humilhado. Sabe qual foi a reação dele? Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sorte. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então, bispa, o que eu devo, fazer? Por que eu devo perdoar quem me feriu? Porque Jesus também já perdoou você. Porque você não precisa ficar prendendo alguém. Assim como Jesus te libertou para você viver a vida abundante dele, você tem que liberar alguém para viver o que precisa viver. Você pode precisar de perdão no futuro. É a única forma de você ficar bem, não há outro caminho. Jó, capítulo 11, versículos 13 a 19, diz assim, se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, essa é a hora. Se lançares para longe a iniquidade, a falta de perdão é uma iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, falta de perdão é injustiça. Então levantarás o teu rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Glória a Deus. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que perdoar, porque você vai esquecer dos seus sofrimentos, você não vai precisar de calmantes. Que bom você poder dizer, o passado, meu passado, são águas que passaram, agora estou seguro, eu me deito em paz, eu não me espanto com nada. Então nós vamos concentrar, amados, a nossa vida, não nas feridas, mas naquele que cura as feridas. Jesus cura as feridas. Você não é mais vítima. Creia nisso, em nome de Jesus. Nunca mais você será vítima dessas mágoas ou dessas amarguras. O seu passado não é o seu futuro. O seu passado já são águas que passaram. Diga amém. Então, Jesus, Ele transforma a vida das pessoas, Ele cura as pessoas do passado. Alguém aqui que teve, porventura, um estilo de vida equivocado, Deus coloca a pessoa nos trilhos, eu creio. Ele ajuda a perdoar para que a pessoa tenha uma vida com propósito, senão ela fica sem sentido, andando às tontas por aí. Então, mesmo que alguém tenha tido um pai alcoólatra, faltou uma referência, faltou a supervisão de um pai dentro de casa. Você que passou aí por uma família que sofreu divórcios, você que foi abusado sexualmente, você que nunca teve afeição, nunca teve um carinho, nunca uma mão de uma mãe passou ali no seu rosto e disse, minha filha linda, minha querida filha, meu filho maravilhoso. Há alguém aqui que teve má reputação, sentimento de vergonha, lágrimas, viveu sem esperança, nunca confiou em ninguém nesta terra. Há alguém aqui agonizando, alguém que pensa até em suicídio, cuja vida emocional é uma miséria. Feridas e mais feridas, e altos e baixos, e depressão, e bebida, e cigarro, e drogas, relações amorosas destruídas, amargura, lutas com a questão do perdão. Então, se você está enfrentando lutas, guerras interiores, eu quero lhe dizer que você vai se recuperar, e isso tudo serão águas que passaram. É neste lugar que você terá os cuidados de um altar profético para vencer na sua vida. Não mais álcool, não mais pílula, não mais calmante. Jesus é aquele que salva, que cura, que liberta. Ele ama você. Isaías 65, 17, para acabarmos. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra.
E não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Memórias que doam, jamais. Amém? Quem recebe essa palavra do Senhor? Bispo, eu não consigo perdoar. Eu sei que alguém pode estar falando, lá atrás veio chicote, surras, insultos, miséria, que fizeram com a minha vida, bispo, acabaram comigo. Nunca consegui estudar, não fiz nada na vida, porque eu só vi o obscuro, eu nunca vi cor. O que eu digo nesta manhã para esta pessoa? O perdão é uma decisão. Como cristãos, nós temos que perdoar. Se nós não perdoarmos, nós ficaremos iguais à pessoa que temos ressentimento. Então vamos perdoar, amém, igreja? Para encerrar a nossa mensagem, quem hoje decide perdoar alguém? Você decide perdoar alguém? Então as pessoas que vão hoje liberar uma pessoa da sua vida, que vão se livrar de amargura, de mágoas, fique de pé no seu lugar. Por favor. Você que levantou a mão e que decidiu perdoar alguém. Amém? Como é que a gente faz isso? Não é um sentimento. É o quê? Decisão. Amém? É uma decisão. E quando a gente decide uma coisa, está decidido. Nada de voltar atrás. Então, para que a gente marque esse momento, para que a gente, valide esse momento, nós vamos trazer aqui ao altar uma pessoa, eu vou chamar aqui o Godofredo. Ele vai ser a pessoa que nos feriu, que nos magoou. Podem trazer o Godofredo, por favor. Coloque aqui o Godofredo aqui em cima. Isso. O Godofredo não tem cara, não tem sexo. O Godofredo é essa pessoa. Tá bem? Comece a olhar o Godofredo e ver Jesus do lado dele também. Comece a olhar essa pessoa e ver Jesus do lado dela. Tanto para salvá-la, para perdoá-la, para exercer justiça, juízo. Mas veja o Godofredo como uma pessoa humana que erra, como nós também erramos. Ok? Pode ser que o seu Godofredo nunca tenha pedido perdão. Mas não é porque nos pedem perdão que a gente perdoa. A gente perdoa porque a gente é cristão. E na verdade, o Godofredo precisa do nosso perdão. A gente precisa liberar a vida dele. A gente precisa deixar ele com Deus. E a gente seguir a nossa vida com Deus, com propósito. Então, se você não puder falar o nome da pessoa em voz alta, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente, ficar do lado de um desconhecido. Se você não se importa de falar o nome da pessoa em voz alta, você vai falar aí, tá bem? E nós vamos liberar perdão para essa pessoa. Você vai visualizar essa pessoa aqui. Essa pessoa não é tão forte, ela lhe machucou, lhe feriu, lhe causou danos, mas ela é fraca, ela é frágil. Provavelmente ela não conhece o mesmo Deus que você. E se ela conhece, ela não pratica a palavra. Pode ser uma ovelha débil na fé. Então não julgue a pessoa. Simplesmente vamos deixar aquela situação no passado e vamos liberar perdão. Alguém quer sair do lugar? Senão vamos começar a perdoar. Fique à vontade, tá? Você pode sair. Então, você vai falar para o nome da pessoa. Eu vou falar Godofredo, simbolizando todos. Você estende a mão aí, num gesto de liberação de perdão. E você vai dizer o nome da pessoa quando eu contar 1, 2, 3, tá bom? Diga o nome da pessoa. 1, 2, 3. Godofredo. Você vai ter que falar alto. Isso aqui é um momento que vai decidir se você vai ser curado ou não. Não é engraçado. É seríssimo. Porque a falta disso aqui que nós vamos fazer agora
é que está deixando você doente, com a vida parada, paralisada. Então isso aqui é muito de Deus. Então vamos lá, 1, 2, 3, você diz o nome da pessoa. 1, 2, 3. Godofredo, você me feriu, você me fez chorar, você me fez muito mal, e mesmo que você não mereça o meu perdão, eu te perdoo, porque eu sou de Jesus Cristo, e eu pratico a palavra de Deus. Eu me amo, eu me quero bem, por isso eu te libero, Godofredo. Eu te perdoo, Godofredo. Eu te entrego nas mãos do Senhor Jesus, Godofredo. Seja Ele o meu advogado, seja Ele o meu juiz, e faça Ele a minha justiça. Eu não quero vingança, Godofredo. Eu quero perdoar você e ser livre, curado, restaurado, ter paz e ter alegria. O que você me fez, a partir de agora, são águas que passaram. Eu tiro o espinho da minha ferida e me declaro, em nome de Jesus, com a alma sarada, para a glória de Deus. Tudo novo se faz nesta manhã. Eu sou livre e você é livre, Godofredo, para a glória de Deus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Receba cura, receba as suas emoções limpas. Mais nada de amargura na tua vida, mais nada de rancor, de ira, de ódio, de desejo de vingança. Chega, as mágoas cessam agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Agora você pode começar a sorrir, porque está havendo cura no seu corpo. Isto aqui vai trazer cura física para muita gente aqui. Vai trazer cura da sua alma, dos seus pensamentos. Você liberou, você deixou para trás. Vão ser águas que passaram, em nome de Jesus. Acabou essa prisão do Godofredo, seja ele quem for, e da sua vida. Vamos todos ficar de pé, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, encerramos essa reunião, Pai, te dando graças e glórias, Jesus, porque nós sabemos o quão difícil para algumas pessoas, Pai, é essa liberação. Mas o Teu Espírito é maior do que as nossas dificuldades, Pai. O Teu Espírito nos inspira, o Teu Espírito nos conduz, Pai, a fazermos as coisas certas, Jesus. E nós te pedimos, se alguém ainda não conseguiu, Pai, existem pessoas, a psicologia diz, Pai, que pode ser de hoje até 7 meses. Mas esse processo tem que acontecer, Jesus. Tem que acontecer. Por isso, quinta-feira, nós vamos falar mais sobre isso. Mais sobre perdão, Senhor, envolvendo pessoas íntimas agora. E Tu nos levarás, Senhor, a novos patamares emocionais, físicos, mentais, espirituais e em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, bispo. Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Eu Glória a Deus. recebo para toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém?